Eterno Deus que estás nos céus, muito obrigado pela tua maravilhosa graça, obrigado por trazer-nos de volta à sua casa que chamamos casa de adoração. Fale para nós nessa noite, que nós sejamos sensíveis à voz do teu Santo Espírito, que possamos sair aqui transformados pelo poder do teu Santo Espírito. E por favor, permita com que nós venhamos sentir que realmente tivemos um encontro com o nosso Senhor. Que a tua vontade seja feita, o teu nome seja exaltado e glorificado. Rogamos unicamente em nome de Jesus. Seja feita a tua vontade. Amém. Amém. O assunto das 7 últimas pragas de Apocalipse é um assunto que deve ser bem estudado. Porque quando não ser bem estudado, a gente não vai conseguir compreender e muitos dos nossos argumentos serão fora do contexto da interpretação bíblica. Então eu apelo aos irmãos que estejam mesmo bem atentos. Nisto, eu gostaria de começar dizendo que Jesus está no santuário celestial realizando o seu trabalho como sumo sacerdote, advogado, intercessor, mediador. Haverá um tempo em que ele terminará esse ofício, esse trabalho no santuário celestial. É o momento quando ele vai proferir ou dizer aquelas palavras de Apocalipse 22, verso 11. Continue o santo a santificar-se. Continue o imundo na prática da imundícia. E ali logo, a porta da graça estará fechada. Ninguém mais terá oportunidade de salvação. Então Cristo ali terminará o seu trabalho. E nisto é interessante que Apocalipse capítulo 15, que eu considero como um capítulo introdutório das 7 pragas, dá-nos ideia de algo interessante relativamente ao término do trabalho e o que vai acontecer, ao término do trabalho de Cristo no santuário celestial e o que vai acontecer posteriormente. E eu chamo a sua atenção a me acompanhar na leitura do verso 5 ao verso 8 de Apocalipse, capítulo 15. Capítulo 15, verso 5 a 8, diz o seguinte, na minha versão, que é ao meio da revista atualizada, segunda edição. Lembrando que aqui a epígrafe, o título é Deus envia os flagelos. Flagelos é a mesma coisa a falar de pragas. No entanto, verso 5 a 8 diz: depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos, ou 7 pragas, saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se achou de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. No entanto, quando Cristo termina o seu trabalho lá no santuário celestial, lá fora, isto é, no santuário, existem ou tem
Quantos anjos? 7 anjos. E estes 7 anjos estão com 7 taças. E nessas 7 taças, cada um dos anjos, são quantos anjos? Lembrando? 7 anjos. Cada anjo tem uma taça. Onde em cada taça tem uma praga, um flagelo para ser derramado, especialmente sobre a terra. Então, esses anjos vão exatamente fazer aquilo que é parte da ordem ou do mandato de Deus, derramando os 7 flagelos ou as 7 pragas sobre a terra. E isso vai acontecer em um momento real da história do mundo. Depois que Cristo terminar o seu trabalho no santuário celestial, cada anjo tem uma taça e em cada taça um flagelo para ser derramado. E é interessante que a serva do Senhor, Ellen G. White, no seu livro intitulado Grande Conflito, na página dos 627 a 628, ela escreve: quando Cristo cessar de interceder no santuário, quando ele cessar, será derramada a ira que se mistura, se ameaçar fazer cair sobre os que adoram a besta e a sua imagem, e recebem o seu sinal. Apocalipse 14, verso 9 a 10. As pragas que sobrevieram ao Egito, quando Deus estava prestes a libertar Israel, eram de caráter semelhante aos juízos mais terríveis e extensos que devem cair sobre o mundo, precisamente antes do libertamento final do povo de Deus. No entanto, antes do libertamento final dos justos, dos filhos de Deus que têm se preparado para fazer parte do reino eterno de Deus, aquele povo que obviamente é o povo considerado, aquilo que falamos ontem, os 144 mil, o número simbólico que Cristo encontrará em função da sua volta, antes do livramento, do libertamento desse povo, terão que ser derramadas, terão que ser derramados os flagelos que exatamente existem nas taças em que cada um dos 7 anjos contém ou tem em sua mão. No entanto, dentro daquilo que Ellen White nos apresenta no livro Grande Conflito, página 627 a 628, nos dá a ideia, também dentro do contexto bíblico, nos dá a ideia de que exatamente são pragas semelhantes àquelas que sobrevieram lá no Egito, quando o povo estava lá, quando o povo de Israel estava cativo lá no Egito, e Faraó não quis libertar o povo de Deus. Então Deus tinha que exatamente fazer cair ou vir como castigo as 10 pragas. Então são pragas semelhantes, mas para compreendermos profundamente esse assunto, essa abordagem das 7 pragas de Apocalipse, é fundamental que cada um de nós tenha um pressuposto fundamental. Qual é o pressuposto preponderante? O pressuposto preponderante é: as 7 pragas devem ser compreendidas como sendo literais
mas não universais. Estamos quites? Estamos juntos? Qual é o pressuposto que nós devemos ter? As 7 pragas de Apocalipse devem ser compreendidas como literais, como sendo literais, mas não universais. Em outras palavras, elas cairão literalmente falando, mas não no sentido universal. Apenas abrangirão em determinadas localidades, ou até mesmo poderíamos dizer regiões. Mas importa dizer aqui que o povo de Deus não estará afetado ou afligido ou até mesmo atingido com cada uma das 7 pragas, porque o povo de Deus já está selado com o selo de Deus. E o selo de Deus é um selo de proteção contra as 7 pragas que cairão posteriormente. Ademais, o povo de Deus aí já estará salvo. Apenas só estarão aguardando posteriormente a volta, o retorno triunfal de Cristo Jesus para levar os mesmos, seus filhos, o povo de Deus, ao céu. E mais, Ellen White até mesmo diz no livro Eventos Finais, página 212, de que estas pragas não são universais. Ao contrário, os habitantes da terra seriam inteiramente exterminados. Contudo, serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos por mortais. Por que estas 7 pragas não deverão ser universais? Porque se forem universais, então também o povo de Deus terá que ser exterminado. O povo de Deus terá que morrer. Então, ao compreendermos que não serão universais, então logo pressupõe em nós a ideia de que alguns serão atingidos, isto é, ímpios pecadores, outros não. Quais são? Filhos de Deus, povo de Deus, justos e santos de Deus. Os que exatamente estarão selados com o selo de Deus. Agora, é importante dizer aqui para você que nós estaremos estudando todo o capítulo 16 de Apocalipse hoje. E agora? Estaremos estudando todo o capítulo 16 de Apocalipse. Então, se você nunca estudou todo o capítulo 16 de Apocalipse, neste momento estaremos estudando todo o capítulo. Então, somente seja paciente e eu farei os possíveis de não demorar tanto. Vou procurar correr um pouquinho aqui com o tempo. Então, preste muito bem atenção nesse estudo detalhado que estaremos fazendo de todo o capítulo 16 de Apocalipse, que retrata do derramamento das 7 pragas ou dos 7 flagelos. Se você quer abrir, e eu recomendo, abra a sua Bíblia diretamente no capítulo 16, vamos ler verso por verso, praticamente até ao último verso desse capítulo. E eu fiz uma questão de colocar todos os textos na tela, para quem não tem Bíblia acompanhar na tela. Então eu estarei lendo na tela. Apocalipse capítulo 16, verso 2, começa exatamente a descrição da primeira praga. Verso 2 diz o seguinte: e foi o primeiro, e derramou a sua taça. E foi o primeiro. Primeiro o quê? Primeiro anjo. Então, foi o primeiro anjo, e derramou a sua taça sobre a terra.
e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Aqui nos dá a ideia de que a primeira praga será derramada especialmente para aquelas pessoas que são adoradores da besta. Aquelas pessoas que receberão a marca da besta e por conseguinte o texto é bem claro em dizer também pessoas que adoraram a sua imagem. Estas pessoas adoradores da besta e da sua imagem serão atingidas pela primeira praga, exclusivamente ou especialmente para estas pessoas. Inclusive, aqui, o texto é claro em dizer que fez-se uma chaga má, maligna nos homens. Só que é fundamental compreendermos que até agora, que eu estou falando para vocês, ninguém ainda, quando falamos da marca da besta, até agora ninguém ainda recebeu a marca da besta. Ninguém ainda recebeu a marca da besta. E é fundamental também dizer que o domingo ainda não é considerado como a marca da besta. O domingo será considerado como marca da besta quando sair o decreto dominical, ou seja, tornando mais claro, quando for decretado por uma lei civil a guarda do domingo em substituição ao dia santo, isto é, em substituição ao sábado, então ali, em função do decreto, o domingo será exatamente considerado como a marca da besta. Lembrando, quando for decretado por uma lei civil, e todos que concordarem com a guarda do domingo como sendo o verdadeiro dia de adoração a Deus, em substituição ao sábado, todos que concordarem, no final receberão a marca, no final receberão o derramamento das 7 pragas. Mas os que não receberem a marca da besta, pelo menos o verso 2 do capítulo 15 de Apocalipse dá-nos a ideia que estes que não aceitarem e permanecerem fiéis até ao fim, esses estarão em pé com Deus. Esses estarão em pé com Deus. Então, a primeira praga exatamente é para aqueles adoradores da besta, que inclusive adoram ou adorarão a sua imagem. E a segunda praga, no verso 3 de Apocalipse capítulo 16, diz: e o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Antes de explicar aqui sobre a segunda praga, é essencial dizer aqui que na primeira praga que expliquei anteriormente, ainda haverá, em resultado do primeiro derrame ou do primeiro flagelo, aquelas pessoas que adoram a imagem da besta, que receberão a marca da besta, também sairão úlceras malignas. Úlceras malignas semelhantes àquelas úlceras
que sobrevieram aos egípcios, quando Deus enviou as 10 pragas lá no Egito. Agora, aqui na segunda praga, o anjo, ao derramar a sua taça, ele derramará em que lugar? Sobre o mar. E o mar se tornará em forma de quê? Exatamente em forma de sangue, como de um morto. E diz que aí no mar, indubitavelmente, todo ser vivente estará morto ou estará continuará vivendo. Continuará morto. E só para termos uma ideia aqui, pela imagem que eu coloquei, temos aqui o segundo anjo com a sua taça, e sobre a taça a sua praga, ou o flagelo derramando sobre o mar. O mar torna-se todo ele vermelho, avermelhado. E como é mesmo praga sendo derramado no mar, é mesmo um flagelo, então não tem como os seres viventes do mar, estamos aqui falando dos peixes, enfim, não tem como estes sobreviverem, não tem como esses continuarem vivos. Obviamente, tem que perder a vida, tem que morrerão. Então o mar estará todo ele vermelho. Quando Deus fez derramar uma das 10 pragas lá no Egito, as fontes das águas, ou seja, as águas todas, não ficaram também com a cor avermelhada dentro do texto bíblico? Claro que ficaram. Então será semelhante fenômeno acontecendo aqui na segunda praga, no derramamento da segunda praga. E no verso 4 ao verso 7 do capítulo 16 de Apocalipse, encontramos aí a descrição da terceira praga. O verso 4 ao verso 7 diz o seguinte: e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios. Agora aqui o anjo não lança mais sobre o mar, porque no mar já foi lançado na segunda praga. O segundo anjo que derramou a segunda praga derramou no mar. Agora o terceiro anjo não derrama no mar que já foi, mas sim derrama agora sobre os rios e nas fontes das águas. Isto quer dizer, para além do mar temos várias fontes onde as águas saem. Então em todas essas fontes, quer seja rios, lagoas, lagos, todos, torneiras, seja cacimba, enfim, tudo que você sabe que é fonte de água, tudo será exatamente contaminado pelo flagelo ou pela praga que será derramado pelo terceiro anjo. E todas essas fontes das águas se tornarão em forma de sangue. Isso quer dizer que os ímpios pecadores não terão água para beber. Eles terão que beber sangue, se porventura tiverem sede. Mas pela graça de Deus, onde tiverem os santos, o povo de Deus, os justos, as águas não estarão afetadas. Eles terão água em condições, água potável, água pura para beber. E haverá pão no momento exato para comer. Pois Deus não deixará o seu povo passar pela grande tribulação, pelo grande tempo de angústia, sem nada para comer, certo que eles estarão clamando pelo livramento dia e noite.
correndo em diversos lugares, e muitos estarão aprisionados nas cadeias, nas prisões. Mas haverá um dado momento em que os justos, o povo de Deus que estará nas prisões, nas cadeias, nos calabouços, haverá um dado momento em que esses também serão livrados. E é interessante que no livro Eventos Finais, Ellen White diz que os ímpios pecadores, quando estarão atrás do povo de Deus, no grande momento da grande tribulação, o povo de Deus estará correndo de diversas partes, porque é grande tempo de angústia. Mas eles, lembrando que eu dizia ontem, eles não poderão morrer. Toda tentativa de morte contra eles, por parte dos ímpios, não se dará. Ou seja, quando os ímpios, por exemplo, tentarem levantar espada ou um objeto mortal, fatal, ou até mesmo katana, poderíamos aqui dizer, levantando para matar o justo, o Filho de Deus, este instrumento mortal, esse objeto fatal, seja espada ou katana, qualquer instrumento, vai se tornar como palha. Ao levantar, o ímpio ao levantar para matar o justo, o Filho de Deus, aquele objeto vai se transformar em palha, ou até mesmo poderíamos aqui dizer em forma de cinza. Anjos de Deus estarão defendendo o povo de Deus em forma humana. Em forma humana. No entanto, as águas aí estarão super e totalmente contaminadas pelo derramamento da terceira praga, tudo em forma de sangue. E o verso 5 diz, verso 5 está no contexto da terceira praga, diz assim: e ouvi um anjo das águas que dizia: justo és tu, o Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Verso 6: visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Durante no período da Idade Média, e muito antes da Idade Média, e também depois, muitos ímpios, antes da Idade Média falando, muitos ímpios mataram cruelmente os santos de Deus, inclusive profetas de Deus. Na Idade Média, muitos santos de Deus foram mortos. Na medida em que o cristianismo estava crescendo, estava se espalhando, a perseguição que estava acontecendo, que estava havendo na época, era forte demais. Tanto é que o cristianismo estava sendo perseguido de maneira a ser banido, de maneiras a ser extinguido, de modo que essa religião não existisse mais, não continuasse mais. E tanto é que um dos pais da igreja, denominado de nome Tertuliano escreveu que a semente dos mártires, ou seja, o sangue dos mártires era como a semente, porque na medida em que procurava-se banir ou acabar com a religião cristã, o cristianismo, é que os cristãos estavam crescendo exponencialmente, estavam crescendo em número. Os cristãos estavam crescendo demasiadamente, tanto é que continuou existindo até
ao dia de hoje, muito antes da Idade Média, muitos profetas de Deus foram mortos. Por exemplo, Isaías foi morto sob a ordem de Manassés, rei. Não Manassés, filho de José. Porque na época de José, na época do filho de José, Manassés, Isaías ainda não estava em vida. Mas estou falando, ou me referindo, do rei Manassés, que foi um rei cruel. Cruel. Sob a ordem de Manassés, Isaías foi morto, enrolado ou amarrado sobre um tronco de árvore. Foi amarrado sobre um tronco de árvore o profeta Isaías e foi cortado em pedaços com uma serra. Profeta de Deus, colocado em pedaços com uma serra. E mesmo depois da Idade Média, por exemplo, muitos também foram martirizados, perseguidos até a morte. E em muitos países, hoje, até existe perseguição contra os cristãos. Então, essas pessoas ímpias, pecadoras, e que fundamentalmente os que estarão vivos até ao grande dia da grande tribulação, terão que, sem dúvidas, merecer o derramamento das 7 pragas. Verso 7. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus caminhos. Então, temos um derramamento sobre os rios e fontes das águas exatamente pelo terceiro anjo. O quarto anjo, verso 8 ou verso 9, 7 anjos derramará o seu flagelo sobre o sol. O sol vai aquecer muito mais do que o normal. Vai aquecer muito mais do que normal e vai tostar. Sabe o que é tostar, né? Vai tostar os ímpios, pecadores. E ainda pela falta, eu aqui vou usar a expressão, pela falta de juízo dos ímpios, e sem medo, com muita ousadia ainda, eles vão blasfemar o nome de Deus. Inclusive, nem vão se arrepender. Já receberam ou já sofreram a primeira praga, receberam o derramamento da segunda, receberam da terceira e agora recebem da quarta praga, calor intenso. Os justos do outro lado, em outros lugares, estarão à vontade, não vão ser afetados. Mas aqui os ímpios, todos desesperados, sendo afligidos pela quarta praga, eles estão sendo queimados, tostados. Você sabe, nós reclamamos muito pelo calor intenso. E ninguém suporta o calor intenso. E reclamamos porque às vezes queremos ficar onde há um ventilador para pelo menos apanhar um ar, ou até mesmo em um lugar dentro, seja de uma casa ou no trabalho, qualquer lugar onde tenha AC para pelo menos apanhar a frescura. Mas calor intenso ninguém suporta. Então, muito mais do que o normal, eles estarão recebendo o derramamento dessa quarta praga.
não se arrependeram por conseguinte. E o profeta Joel, pelo menos, no capítulo 1, verso 10 a 12, e o verso 17 até o verso 20, ele descreve uma forma da condição da terra até naqueles dias da grande tribulação. Ele descreve da seguinte forma: e a terra está triste, porque a colheita do campo pereceu, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. A semente apodreceu debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não têm pasto, os rios se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Essa é uma forma da condição da terra que o profeta Joel descreve. E mais, na quinta praga, onde João, como autor do livro de Apocalipse, descreve no verso 10 a 11, diz que: e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, fez-se escuro, tal como nunca houve uma escuridão na terra. E aqui, e eles mordiam as suas línguas de dor. E o verso 11 diz: e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Aqui temos um derramamento no trono de quem? Da besta. E é algo extraordinário. Há uma imitação aqui. Deus tem o seu trono, mas também a besta tem o seu quê? O seu trono. Dentro do contexto das profecias de Apocalipse, há vários trechos em vários capítulos do livro de Apocalipse, imitação do diabo, de Satanás, imitando Deus, ou as formas como nós compreendemos a pessoa de Deus, até mesmo a Trindade, a divindade. E um dos exemplos eu vou mostrarei posteriormente. Então temos aqui um derramamento, e ainda João, é claro, João que é o autor, descrevendo que estes ainda blasfemaram contra Deus. Eles já haviam blasfemado anteriormente contra Deus e não haviam se arrependido anteriormente. Outra vez aqui blasfemam contra Deus, inclusive não se arrependem. Aqui é fundamental compreendermos algo interessante. Só lembrando aqui que nós estamos falando de qual praga? Estamos em que praga? Quinta praga. Eu dizia que você precisa ficar bem atento. Estamos falando de qual praga? Da quinta praga. No momento
em que a quinta praga for derramada, lembrando que será derramado aonde? Trono da besta. Trono da besta. Eles não se arrependeram, ou seja, blasfemaram contra Deus e ainda mais não se arrependeram. Nesse momento do derramamento da quinta praga, algo extraordinário vai acontecer. Algo extraordinário vai acontecer. O poder de Deus será demonstrado, sinais e maravilhas vão acontecer naquele momento. É um momento em que o povo de Deus está naquela grande tribulação. Os ímpios não estão isentos do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo já havia se retirado dos ímpios. Os ímpios ficaram super malucos, perseguindo o povo de Deus. O povo de Deus correndo pelas montanhas, pelos montes, enfim, diversos lugares. Outros nas prisões, outros nos calabouços. Aqui, nesse momento da quinta praga, o poder de Deus, maravilhas e sinais estarão acontecendo. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento de seu povo. E ontem eu dizia que haverá um momento em que o povo de Deus vai parecer estar desesperado. Porque o povo de Deus estará também cansado. Por isso que eles vão clamar pelo livramento dia e noite. Eles vão pensar como se Deus tivesse abandonado eles. Porque eles não saberão que estarão selados com o selo de Deus. Nem saberão se estão salvos. Eles desconhecerão isso. Aqui, à meia-noite, é à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento de seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. E mais, sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. De forma sequenciada, sinais e maravilhas estarão acontecendo. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais de seu livramento. Aí os justos estarão já contemplando o poder de Deus se manifestando, sinais acontecendo, e aqueles fenômenos estarão chamando a atenção dos ímpios pecadores. Os ímpios estarão contemplando aquele fenômeno em forma de terror e com admiração. Eles, sem dúvida, estarão esperando, os ímpios, sem dúvida, estarão esperando um momento em que terão que também morrer, terão que perecer. E nesse momento em que o povo de Deus está vendo o poder de Deus se manifestando, milagres e sinais acontecendo, enquanto eles estão encarando, outro sinal extraordinário estará acontecendo. Sabe o que vai acontecer? Nesse momento, Deus estará estampando no céu a sua lei. A lei de Deus será visível de uma forma extraordinária no céu, para todo ímpio, todo pecador contemplar a lei de Deus. Deus vai mostrar no céu as duas tábuas da lei. Ali, exatamente, os ímpios pecadores estarão contemplando a lei de Deus no céu.
para não lhes restar mais dúvidas, para não estarem ainda, para não continuarem ignorantes. E aqui, Ellen White, no livro Eventos Finais, segunda edição, página 247, ela, ao falar do aparecimento da lei de Deus no céu, ela descreve: aparece então de encontro ao céu uma mão segurando duas tábuas de pedra dobradas, uma sobre a outra. Diz o profeta: os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Salmos 50, capítulo 50, Salmos 50, verso 6. Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovões e chamas foi do Sinai proclamada como guia da vida, revela-se agora aos homens como a regra do juízo. A mão abre as tábuas e vence os preceitos do decálogo, isto é, dos 10 mandamentos, como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos a podem ler. Em outras palavras, ninguém terá dúvidas, porque as palavras da lei de Deus estarão totalmente claras. Poderia dizer aqui, mais claras do que o sol ao meio-dia. No entanto, desperta-se a memória. Desperta-se a memória. Varem-se de todas as mentes as trevas da superstição e heresia. E os 10 preceitos divinos, breves, compreensivos e autorizados, apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. Todos os habitantes da terra terão que contemplar a lei de Deus, bem estampada ali no céu. E o Comentário Bíblico Adventista, por exemplo, volume 4, página 1157, ao falar dos perdidos que condenarão os seus falsos pastores, diz: membros da igreja que viram a luz e se convenceram, mas confiaram a salvação de sua alma ao pastor, isto, falsos pastores, que enganaram a eles, no dia de Deus ficarão sabendo que outra pessoa não pode pagar o resgate por suas transgressões. Haverá um terrível clamor: estou perdido, eternamente perdido. Homens ficarão com vontade de despedaçar os pastores, falsos pastores, que enganaram a eles, que pregaram a falsidades e condenaram a verdade. Então, os ímpios que aceitaram as falsas doutrinas dos seus falsos pastores infiéis, os ímpios estarão exatamente furiosos, frustrados, quando, depois de contemplarem a lei de Deus no céu, e eles ficarem conscientes de que, afinal, Deus está certo, não restando dúvidas, eles vão se voltar contra os seus falsos pastores, dizendo: vocês afinal nos enganaram, o que vocês diziam não era verdade, vocês nos fizeram errar o caminho, agora nós estamos perdidos. Eles aceitaram as heresias, os ensinamentos errôneos. Eles agora vão se voltar contra os falsos pastores que realizaram milagres do ponto de vista deles. Vão se voltar e vão querer acabar com os pastores, vão querer despedaçar os seus falsos pastores. Aquelas espadas que eles pegarão para matar o povo de Deus, os justos, os fiéis,
Os santos, aquelas espadas, eles vão pegar para se revoltarem contra os falsos pastores. E, pelo menos, no verso 12 ao verso 16, verso 12 ao verso 16, estamos do capítulo 16, encontramos aí a descrição da sexta praga, onde diz: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Aqui, quando fala do rio Eufrates, dentro da história lá, por exemplo, no livro de Daniel, nós encontramos a descrição de um rio Eufrates, que no ano 539 antes de Cristo, quando os medos e os persas invadiram Babilônia, e o rei persa, sabe, antes deixa dizer que os medos e os persas uniram-se. Os medos tinham como rei Dario, os persas Ciro. Então ligaram-se formando um único império ou governo. Ali, quando Ciro, o rei, invadiram em 539 a.C. a Babilônia, eles usaram uma estratégia militar para conseguirem derrubar, penetrar, invadir totalmente a Babilônia, desviando o curso das águas do rio Eufrates. Então não temos aqui um rio Eufrates literal dentro do contexto apocalíptico aqui da profecia, ou dentro desse contexto. E para tornar ainda mais claro aqui, no verso 13 diz: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca de quem? Do falso profeta, vi sair quantos espíritos imundos? 3 espíritos imundos, semelhantes a quê? Aqui, o dragão, sabe que em Apocalipse ou em profecia, dragão representa quem? Representa é uma representação de quem? Diabo, Satanás, não é mesmo? Apocalipse capítulo 12, verso 7 a 9. A serpente, o dragão, é uma referência a Satanás, o diabo. Aqui, o dragão, o diabo é que tem exatamente ensinado, ou por detrás dos falsos pastores, ou denominações, espalhando heresias, ensinamentos falsos. Agora, aqui compreendemos que o dragão representa o espiritismo. O dragão representa o espiritismo. A besta representa o catolicismo. E o falso profeta representa ou é uma referência ao protestantismo, que o termo agora está complicado na minha boca. Protestantismo que apostatou-se da quê? Da verdade. Dando uma pequena recapitulação aqui, o dragão, aqui dentro do contexto do verso 3, representa o espiritismo,
que ensina que a alma é que? Imortal. Ensina que as pessoas quando morrem vão para onde? Ensina que as pessoas quando morrem vão para onde? Para o céu. Ensina que a alma, a pessoa quando morre, sai nele sai nele a alma e vai vagueando por ali. Ensina que a pessoa pode exatamente comunicar-se com alguém que já morreu. Espiritismo, dragão. A besta, o catolicismo, o falso profeta, o protestantismo que apostatou-se da verdade. E é interessante que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única igreja protestante, porque não apostatou-se da verdade. Ou seja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única igreja protestante, porque é a única que protestou contra os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas. Agora, a expressão que João usa aqui é 3 espíritos imundos. Esse 3 é uma imitação. 3 espíritos imundos, uma imitação da Trindade. Falar da Trindade é a mesma coisa a falar divindade. São sinônimos, divindade e Trindade. Não existe nenhuma diferença, é a mesma coisa. É uma imitação. Veja, 3 espíritos imundos que João viu sair da boca do falso e da boca do da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. 3 espíritos imundos saíram. São 3. Temos na Trindade 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Temos aqui uma imitação aqui de Satanás, o diabo. Então a expressão semelhantes a rãs é exatamente uma expressão que significa que esses 3 espíritos imundos, malignos, são repulsivos diante dos olhos de Deus. Repulsivos e nada mais. Verso 14. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, estes 3 espíritos imundos, de demônios malignos, da parte do diabo Satanás, vão sair convencendo os reis da terra e os ímpios pecadores a se unirem, a se assegurarem para a grande luta final, que é a batalha do Armagedon. E o verso 16 diz: e os congregaram no lugar que em hebreu, ou em hebraico, em outras versões, em hebreu se chama que? Armagedon. O lugar da concentração da grande luta, da grande batalha. Mas é importante dizer aqui, que na batalha ou luta aí no local chamado que? Armagedon, não teremos exatamente uma guerra, uma luta tal. Por quê? Porque já sabemos quem de fato é o vencedor. Já sabemos quem é o vencedor do conflito, quem é o vencedor da história. O vencedor certamente será quem? Deus. Deus sairá sempre vitorioso como vencedor.
A sétima praga, que é a última praga, está nos intervalos dos versos 17 a 21, diz: e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Agora a taça é derramada aonde? E saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito, está feito. Aqui, nessa sétima praga, nesse derramamento do sétimo flagelo, o anjo vai derramar sobre o ar. O comentário bíblico adventista, na página, volume 7, página 983, diz o seguinte: o Espírito de Deus está gradualmente se retirando do mundo. O Espírito Santo está se retirando pouco a pouco do mundo. Satanás também está concentrando as forças do mal, dirigindo-se aos reis do mundo inteiro, para reuni-los sob o seu estandarte e prepará-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Enquanto o povo de Deus vai se preparando, o Espírito de Deus gradualmente se retirando sobre a terra, Satanás também está procurando unir os seus para a luta final.